Olá, amigas, amigos, nós estamos começando a nossa conversa de todas as terças-feiras. Sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje, que é sobre medicina do estilo de vida. Vamos aguardar uns instantes, porque nós estamos aí sendo ou melhor, estando esperando, né, as pessoas, estando fazendo, buscando um novo trabalho nessa noite. Desculpem aí as coisas. Fiquei incomodado aí com o barulho do futebol, mas vamos ficar tranquilos, começar o nosso trabalho. Vou deixar desde já aqui o nosso contato da equipe para quem quiser participar do nosso trabalho presencial em abril sobre conflitos. Quem de nós não está vivendo algum tipo de conflito, algum tipo de relação desafiadora e precisando resolver isso? Então vamos aí deixar esse comentário aí fixo para quem quiser. Boa noite, Ana Valéria Ambrósio, Karina Sena, Maria Aparecida Andrade, prazer, querida, tê-la aqui. Maria Bernadette Carvalho, seja bem-vinda. Marina Dairo. Nós estamos falando hoje sobre um tema que envolve vários aspectos e várias ferramentas para poder melhorar a condição de saúde de uma pessoa. Vamos entender um pouco o que seja a medicina do estilo de vida. E essa medicina que abrange todos os aspectos médicos, ela abrange também a psiquiatria enquanto possibilidade de tratamento. E o que a gente vê muitas vezes é alguns aspectos do processo terapêutico serem evidenciados e a gente não trabalhar com todos os contextos. Boa noite aí, Everton Vieira. Boa noite, LW Deira, Regis Vivian. Hoje eu estou sem o óculos foi mudar a lente, então as letrinhas pequenininhas estão mais difícil da gente acompanhar. Mas isso é só essa semana. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre medicina do estilo de vida. Nós começamos alguns minutinhos aí atrasados e as pessoas vão entrando e vamos respeitando aqueles que estão conosco. Lembrando desde já que nós não deixamos essa live gravada no Instagram. Então, se você conhece alguém que se interessa pelo conhecimento de técnicas de tratamento, de perspectivas de atendimento em medicina, nós queríamos te dizer, marque lá o aviãozinho, manda para a pessoa, para ela participar conosco. E por que falar da medicina do estilo de vida? Porque ela é uma forma abrangente de se trabalhar com as pessoas
E na medida em que a gente trabalha de uma forma mais abrangente, a gente tem maiores possibilidades de conseguir resultados mais eficientes. A medicina do estilo de vida é um conceito desenvolvido por um médico, o Dr. Edgar Phillips, também fundador do Instituto da Medicina do Estilo de Vida, que está localizado na Escola de Medicina de Harvard. E esse instituto e esse trabalho, ele começou em 2004. Então, ele não tem nem 3 décadas que surgiu essa forma de observação, embora nós vamos ver que os conceitos, eles são antigos, são amplos, eles foram reunidos, e essa reunião é que é importante. E por que nós falamos que essa reunião é importante? Porque é ela que traz mais recursos para a gente fazer um melhor diagnóstico, e ela é que traz maiores recursos para você oferecer o maior número de ferramentas para a pessoa alcançar a saúde. O uso terapêutico de intervenções do estilo de vida é baseado em evidências para tratar e prevenir doenças a ele relacionadas num cenário clínico. Essa medicina do estilo de vida, ela capacita os indivíduos que trabalham com essa forma de atuação, com conhecimento, com habilidades para fazerem mudanças de comportamentos eficazes que abordem as causas que estão ao redor da doença. Quando alguém nos pergunta assim, qual é a causa da doença, cada vez mais a resposta que as pessoas ouvem é o seguinte, que nós temos policausas, muitas causas que estão relacionadas com a doença. Algumas diretamente e outras como elementos que agravam ou que deflagram determinadas condições, e essas condições fazem com que surja uma ou mais formas de adoecimento e a complicação está instalada. Então, vamos lá na nossa conversa, Vamos caminhando. Boa noite aos que foram entrando. Vada Márcia, Pedro Resgaglia, nós temos aí a Psi, Paula Cunha PD, sejam bem-vindos. Vamos lá. Temos aí algumas pessoas ligadas à medicina, à psicologia, alguns estudantes. Vamos aproveitar para entender qual que é a importância do estilo de vida em relação às doenças. Então, há uma fala que estima-se que até 80% das doenças cardíacas, dos acidentes vasculares, encefálicos, da diabetes, que a gente chama tipo 2, que é diabetes que é provocada por comportamentos do indivíduo e que surge ao longo da vida, diferente da diabetes tipo 1, ou diabetes juvenil, em que
o indivíduo já nasce com essa deficiência de funcionamento do pâncreas, da insulina e, consequentemente, surge o quadro. Então, e mais de 1/3 dos casos de câncer, eles poderiam ser prevenidos se a gente eliminasse 4 seguintes fatores de risco. Prestem a atenção no que é que nós estamos falando. Nós estamos trazendo aqui que se a gente tirasse 4 fatores da vida dos indivíduos, nós estaríamos retirando ou deixando de fazer surgir 80% das doenças cardíacas, dos acidentes vasculares encefálicos, das diabetes do tipo 2 e mais de 1/3 dos casos de câncer. Isso é muito importante e a gente está frisando. São 4 fatores de risco. E quais são esses fatores de risco? O uso do tabaco, a falta de atividade física, a alimentação não saudável e o uso nocivo do álcool. Ou seja, retirando o vício do cigarro, colocando a pessoa para fazer atividades físicas, mudar a qualidade da sua alimentação para uma alimentação saudável e controlar e reduzir o uso de álcool, a gente estaria diminuindo essas doenças que nós estávamos falando. De fato, a gente pode dizer que cerca de 80% das mortes precoces são atribuídas ao tabagismo, à alimentação inadequada e ao sedentarismo. Prestar atenção? Isso é muito importante. E nós vamos ver depois que esses elementos, hoje, eles têm uma ação muito importante ou no surgimento das doenças ou no tratamento das doenças do ponto de vista psiquiátrico. O tabagismo, a gente sabe que quanto mais o paciente psiquiátrico é dependente do cigarro, a sua resistência orgânica para a utilização dos medicamentos com bons efeitos, ela é bastante comprometida. Por quê? Porque a nicotina, ela compete com os outros neurotransmissores no cérebro e ela, sendo em maior quantidade, ela toma conta de muitos receptores e aí não é possível que os medicamentos façam efeito nessas regiões e é preciso, muitas vezes, altas doses de medicamentos para você conseguir um resultado esperado. As relações dos alimentos, do tipo de alimentação que uma pessoa tem para a psiquiatria, isso vem crescendo. Nós já temos livros, vários artigos, estudiosos trabalhando com psiquiatria e nutrição para melhorar o funcionamento cerebral,
para auxiliar o tratamento, e uma alimentação saudável, ela vai progressivamente tirando o indivíduo de um estado de obesidade, de sobrepeso, e isto vai proporcionando uma melhor condição de saúde. As atividades físicas, nós sabemos, né, que os exercícios físicos constantes, por mais de 40 minutos, de 3, 4 vezes na semana no mínimo, eles liberam uma quantidade de endorfina que melhora a sensação de bem-estar e ajuda a pessoa a sair dessa condição. Outra questão importante dentro do que nós estamos dizendo é que, se a gente considerar os 5 hábitos saudáveis que a medicina de estilo nos fala, que é não fumar, não estar acima do peso, manter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas e não consumir álcool em excesso, quem adota esses fatores, ou pelo menos, se ele adotar 2 desses fatores, só 2, ele já obtém uma redução de 27% no risco das doenças cardíacas, enquanto que a adoção dos 5 determina uma redução de 87%. Olha, isso só falando de estilo de vida. Quando muita gente fala que não quer remédio, que quer alguma orientação, que não precisa de remédio, né? Nós sabemos que nem todas as doenças a gente pode tratar sem o medicamento, e a medicina do estilo de vida, ela não é contra a medicação. Ela nos mostra que o estilo de vida, ele vai facilitar a saúde e ele vai, por consequência, reduzir a necessidade de medicação. Mas isso, por si só, já seria um grande ganho para todas as pessoas. Quais são os 6 pilares da medicina do estilo de vida? Ou seja, quais são os elementos que a medicina do estilo de vida considera que sejam importantes para a saúde do indivíduo? Primeiro é a alimentação. E nós enfrentamos na nossa sociedade 2 extremos complexos, que é o grupo dos obesos, que comem em excesso de maneira inadequada, e no mundo afora, o grupo dos miseráveis, que não tem nem o essencial para comer, e que isso vai provocar inúmeras doenças para os indivíduos. Mas afora esses 2 extremos que envolvem vários problemas de política de saúde, mesmo as pessoas que têm condições de uma alimentação saudável, muitas delas não fazem, ou por desconhecer, ou por não aceitar que isso traga prazer para ela. Então ela prefere comer o que ela gosta, do jeito que ela quer, e isso é bastante complicado. O segundo pilar
é o sono, e que para a psiquiatria isso é muito importante. O terceiro deles são as atividades físicas. O quarto é o controle de tóxicos, cigarro, álcool e outras drogas. O quinto é o manejo do estresse. E o sexto são os comportamentos humanos. E a gente incluiria aí, né, um sétimo pilar que achamos importante, que é a espiritualidade. E que nós sabemos que, como estilo de vida, principalmente em psiquiatria, ela previne várias doenças, várias situações bastante graves, ela facilita o tratamento e ela melhora as pessoas de maneira mais fácil, mais rápida e proporcionam uma melhor condição de vida. Quando a gente fala desse primeiro pilar, que é o alimento, né, a gente vai e se lembra de um princípio que já era hipocrático e que isso foi caminhando, que diz que o alimento seja o seu remédio e o remédio o seu alimento. Então, nós começamos desse lugar. Se a gente muda a nossa alimentação, a gente vai tirar das nossas vidas muitos sintomas de diversas patologias que são provocados pela alimentação inadequada de grande parte da nossa população, não só do Brasil, mas do mundo. A medicina do estilo de vida, ela levanta um princípio, né, de que se deve dar preferência a alimentos de origem vegetal, naturais, né, evitar alimentos que são manufaturados, que são industrializados e que eles sejam integrais. Que a gente deve minimizar o consumo de alimentos de origem animal, em especial aqueles que são super processados. E aí nós temos os embutidos como um elemento bastante negativo para a saúde. Que nós deveríamos adotar uma dieta com uma variedade de vegetais, de frutas, legumes, castanhas, sementes e especiarias. Então, essa é uma abordagem que é muito importante quando a gente fala da questão da saúde, que é a alimentação, que é o primeiro pilar da medicina do estilo de vida. O segundo pilar é o sono. Então, como a gente sempre falou, né, e lembra, o sono é algo natural e essencial para a nossa sobrevivência. Na verdade, o sono é o melhor elemento para a saúde que a gente deseja. Porque com o sono a gente consegue uma conexão de quase todos os sistemas do corpo, e o sono
quando é ruim ou quando é bom, ele afeta ou negativamente ou positivamente, desde a nossa digestão até a regulação de açúcar no nosso sangue. Então, dormir é fundamental, isso é muito mais fundamental para a criança, quanto mais jovem é essa criança. O sono, ele é importante para a nossa imunidade e para melhorar a qualidade da nossa imunidade. Então, a gente precisa dormir bem, porque ele preserva esse processo de defesa do organismo e ele melhora a qualidade desse processo à medida em que o nosso sono é saudável. Alguns trabalhos correlacionam falta de sono com o aumento do desenvolvimento de várias doenças crônicas, entre elas a obesidade, o câncer, a artrite, as alterações da tireoide, os acidentes vasculares, né, que nós chamamos aí de derrames, e a própria doença de Alzheimer, esses trabalhos levantam essas questões. Do ponto de vista da psiquiatria, pacientes portadores de transtorno mental que estão estáveis e começam a ter a alteração do sono, ligar o sinal de alerta, porque nós podemos estar muito próximos de uma nova crise. Um outro elemento importante são os exercícios físicos, né? Abandonar o sedentarismo, adotar uma rotina mais ativa, porque isso tudo fortalece os nossos ossos e os nossos músculos, melhora o condicionamento muscular, melhora o condicionamento cardiorrespiratório, melhora a nossa qualidade de sono, ajuda a controlar o peso, a controlar a pressão arterial, a regular os níveis de açúcar e gorduras no sangue. Os exercícios físicos melhoram o humor, melhora os sintomas depressivos, diminui os sintomas ansiosos. Os exercícios físicos reduzem o nosso nível de estresse, eles elevam a nossa autoestima, porque à medida em que a gente faz exercício e vai se sentindo melhor, a gente gosta mais da gente, né? E como ele libera endorfinas, a gente tem um prazer endógeno e esse prazer nos faz sentir melhor conosco mesmo, além de um fator que nós não podemos esquecer, que os exercícios físicos, eles aumentam a expectativa de vida. Então, a gente manda muitas vezes, né, os nossos pacientes fazerem exercício e é muito difícil você conseguir uma ajuda constante dessas pessoas. Um outro fator é o de controle das substâncias e condições tóxicas, né? Então a gente tem aí tirar o máximo possível do álcool, controlar esse excesso, não fumar, não usar drogas ilícitas, e nesse pilar desse controle a gente colocaria alguns elementos diferentes, mas que o uso excessivo faz muito mal, e temos aí os aparelhos eletrônicos, os medicamentos e a própria gula, né? A ingestão compulsiva de alimentos
isso também leva a uma piora da saúde. Um outro fator, e é um fator muito importante em psiquiatria, é o manejo de estresse, né? A gente precisa aprender isso, porque a forma como nós reagimos aos acontecimentos do dia a dia, elas impactam positivamente ou negativamente na produção de cortisol. E a alta concentração desse hormônio no longo prazo é um fator importante do surgimento de sintomas crônicos, desde dores de cabeça até a resistência insulínica, provocando obesidade, diabetes, a hipertensão. O estresse pode levar uma pessoa à infertilidade. O estresse leva à questão dos sintomas ansiosos, depressivos e uma maior suscetibilidade a doenças infecciosas com prejuízo de todo o sistema. Então, esse manejo do estresse, ele envolve várias técnicas. Essas técnicas diversas, o estilo de vida traz para a gente mudanças de comportamento, meditação, a busca da oração, a atenção plena, os exercícios respiratórios, os exercícios que nos ajudam a aliviar os pontos físicos que ficam demarcados pelo estresse, esses pontos de gatilho, né? Esses triggers que fazem com que a gente sinta dores musculares, dores espalhadas no corpo inteiro. Então, isso é muito importante e o trabalho em saúde mental, ele é capaz de oferecer ferramentas para o manejo de estresse de uma maneira mais clara. Outra situação é melhorar os relacionamentos. Um psicólogo americano que trabalha no campo da psicologia positiva e do bem-estar, chamado Robert Holden, ele diz: o relacionamento consigo mesmo dá o tom para todos os outros relacionamentos que você tem. Nós precisamos aprender a conviver conosco, e é essa forma que a gente vive conosco que geralmente a gente usa para se relacionar com os outros. E essa fala parece uma fala nova e diferente, ela é muito antiga, né? O conhecimento cristão traz isso o tempo todo. Amar ao próximo como a ti mesmo. A gente ama o outro, a gente se relaciona com o outro a partir de como a gente se gosta, se cuida, como a gente faz conosco mesmo. Em 2015, né, a Associação de Ciência Psicológica mostrou, por meio de uma revisão de 70 estudos, que pessoas solitárias tinham 26 a 36% de mais risco de morrer nos próximos 7 anos. Tanto que esse relacionamento é importante. Um estudo de Harvard, ele constatou que os relacionamentos trazem felicidade às pessoas. Esses laços, eles aumentam a expectativa de vida e eles adiam prejuízos físicos e cognitivos, ou seja,
pessoas que têm relacionamentos mais saudáveis, eles têm uma proteção orgânica e mental em que determinados fatores de sofrimento ou vão ser adiados ou vão ser atenuados, e muitas alterações que levam à demência, elas são adiadas em pessoas que têm relacionamentos mais saudáveis. Então, isso é um fator muito importante dentro de todo esse contexto. E a gente lembra, né, que como surgiu a medicina do estilo de vida, o psiquiatra Douglas North, eu acho que é assim que diz o nome dele, em 2019, ele criou a psiquiatria do estilo de vida. E o termo, na verdade, né? Porque a medicina do estilo de vida, ela tem todo um conteúdo teórico, uma prática que a gente pode usar o tempo todo em psiquiatria. Quando a gente traz esses elementos para a nossa reflexão, é porque a gente se preocupa para que as pessoas que sejam portadoras de transtornos mentais possam receber tratamentos aonde a medicação seja um dos elementos, mas não o único, nem só o principal. Para isso, o profissional ele tem que abrir a sua perspectiva de ver. Mas por que muitos profissionais não aderem à psiquiatria ou à medicina do estilo de vida? Porque para trabalhar com o estilo de vida, você tem que dedicar um maior tempo tanto na anamnese quanto no cuidado das indicações terapêuticas. Quem trabalha com medicina do estilo de vida, ele tem que compreender o indivíduo como um todo, e ele não vai dar só o suporte medicamentoso. Ele vai indicar orientações ou profissionais que trabalham com a nutrição. Ele vai orientar a busca de exercícios físicos. Ele vai levar o indivíduo para uma psicoterapia para ele poder aprender a manejar os seus relacionamentos, a controlar o seu estresse. Ele vai ter uma preocupação de explicar, de trabalhar as questões dos tóxicos e de todos os elementos que causam dependência. Ele vai oferecer para o indivíduo vários instrumentos para melhorar os seus relacionamentos, seja em casa, seja no trabalho, aonde for. E isso ocupa tempo. E ainda ocupa mais quando quem trabalha com o estilo de vida inclui a questão da espiritualidade. E quando a gente fala da questão da espiritualidade, a gente não está falando só da crença religiosa. Porque para incluir
dentro da medicina do estilo de vida e espiritualidade, você vai ver qual que é o estilo de vida espiritual que essa pessoa vive. Porque tem pessoas que dizem que têm religião, mas não são religiosas. São os chamados não praticantes. Tem pessoas que falam de fé, mas que qualquer abalo na vida tira essas pessoas do prumo e elas precisam trabalhar esses recursos. Tem pessoas que se dizem espiritualizadas e quando se fala para fazer uma meditação, para fazer uma visualização terapêutica, ela diz que isso é muito difícil, que ela não vai tentar. Então, a medicina do estilo de vida, para quem quer um resultado milagroso, para quem quer que as coisas aconteçam sem muito esforço, ela não vai servir. Porque a base é a mudança do estilo de vida. Mas para mudar o estilo de vida, você tem que mudar o seu paradigma, o seu modo de ver a vida. E se seu modo de ver a vida é achar que o mais fácil, o mais adequado é tomar remédio, isto não vai fazer nenhuma mudança no seu caminho. Só para se pensar, se você der uma medicação para um indivíduo que ele está ansioso, e esse medicamento controlar a ansiedade dele, ele vai retornar ao profissional dizendo que ele está melhor. Por quê? Porque a queixa dele de ansiedade, ela foi atendida dentro do que ele percebe. Mas você vai usar esse remédio por determinado tempo e quando você tirar essa medicação e der simplesmente a medicação, esse indivíduo, por si só e por essa atividade que você fez enquanto profissional, não vai ter aprendido nada com a ansiedade e nem adquirido ferramentas para controlar a ansiedade. Quando a gente fala em medicina do estilo de vida, a gente está falando disso, dessas mudanças, dessas ferramentas. Então, se você fala, por exemplo, de ansiedade, nós sabemos que determinados alimentos, eles liberam determinadas toxinas no organismo e que aumentam a agitação, a irritabilidade. Que se você não trabalhar o modo de dormir, a forma de dormir, o horário de procurar o sono e como fazer isso, que sem a melhora do sono, esse indivíduo vai continuar tendo elementos causadores de ansiedade muito difíceis. Então, você tirar o remédio de dormir, ele vai voltar a não dormir direito porque ele não aprendeu a dormir com a medicação. Isto é muito importante quando nós estamos falando de estilo de vida, de mudar os hábitos, fazer exercício. Quantas vezes eu ouço dos meus pacientes, depois que eu comecei a fazer os exercícios, eu estou menos ansioso, melhorou a minha depressão.
eu estou dormindo melhor, eu estou tendo um sono mais tranquilo, não agitado, com menos pesadelo, eu estou conseguindo me sentir mais em paz com a mudança do sedentarismo para a atividade física. Então, tudo isso é fundamental para que a gente possa trabalhar essas coisas na vida da criatura. Mudança de estilo de vida é te dar condições de estar mais saudável e de usar menos medicamentos. Por que a gente acentua essa coisa? Porque os medicamentos têm efeitos colaterais, muitos medicamentos provocam dependência. Os medicamentos, eles são caros, eles oneram a estrutura econômica do indivíduo e da família. Então, quanto menos isso for presente na vida do indivíduo, melhor é para a sua saúde. E quando a gente fala em estilo de vida, eu só gostaria de lembrar aqui, quando se fala de relacionamento, nós estamos num momento social em que os relacionamentos são muito difíceis. A grande maioria dos casamentos, eles terminam por causa de conflitos, da raiva, do ódio, da mágoa. E a separação não termina essas coisas. Às vezes acentua esses elementos. Todos esses elementos de conflito, eles se fazem presentes também no trabalho, nas instituições onde nós frequentamos. E quanto mais a gente carrega esses conflitos dentro de nós, menor a nossa imunidade, pior a nossa condição do organismo, a nossa condição mental, o nosso sentimento de infelicidade. Por isso, por essa realidade, nós estamos hoje num mundo de conflitos, inclusive conflitos que entre nações que colocaram toda a humanidade sob um nível de estresse muito alto. É por causa disso que eu vou realizar no dia 4 e 5 de abril, aqui em Belo Horizonte, um workshop presencial, onde eu vou falar sobre vencer conflitos e construir relações saudáveis. Trabalhar também com esses elementos, mas de uma forma diferente, os elementos da medicina do estilo de vida, para que as pessoas consigam amenizar a ação do ódio, da mágoa, da raiva nas suas vidas. Então, se você quiser, nós estamos aí, colocamos o telefone de uma das nossas parceiras, que é a Évila, que é o 31984667369. Quem quiser participar desse evento, é um evento presencial, porque é um trabalho de vivências. As vagas são limitadas e até na quinta-feira, às 23 horas, nós temos um preço especial com alguns ganhos para as pessoas, alguns bônus para as pessoas. Nós vamos ter um curso para as pessoas que fizerem inscrições até quinta-feira, online, ao vivo. Vamos dar 2 mentorias online, ao vivo, para aquelas pessoas
que se inscreverem até quinta-feira, além de um desconto bastante especial para quem fizer essas inscrições. Então, era essa a nossa fala de hoje. Eu espero que tenha trazido com clareza a importância da mudança do nosso estilo de vida e entender que um profissional que trabalha com isso, ele tem ferramentas para te ajudar a mudar esse processo. Ele tem orientações para onde você pode buscar determinados recursos para mudar o seu estilo de vida, e mudando o seu estilo de vida, tem melhor condição de saúde, melhor qualidade de vida e maior tempo de vida. Obrigado. Lembramos que essa live não vai ficar no Instagram, mas ela vai para o nosso canal do YouTube, Dr. Roberto Lúcio, que é um canal de saúde mental e espiritualidade, logo que a live for editada. Então, vocês podem entrar no nosso canal, nós temos centenas de palestras, workshops, nós temos entrevistas, seminários que estão lá de diversos temas, tanto sobre saúde quanto espiritualidade, e vocês se inscrevam, vocês marquem a notificação, todas as semanas nós temos uma novidade. Por hoje é só. Boa noite para quem que está conosco até esse momento. Bom dia, boa tarde para quem assistir o nosso vídeo. Um beijo no coração e se lembre, se você quer trabalhar os seus conflitos, entre em contato com o 984-466-7389. Então vamos lá.